Bom dia, bom dia! Como é que você está aí do outro lado? Aqui tem muita chuva, um frio, coisa boa, né? E nesta manhã maravilhosa, nós vamos trazer uma mensagem de Deus para mim e para a tua vida, né? Eu queria logo que vocês abrissem a Bíblia lá em Jeremias 18, uma palavra bem conhecida, minha e sua, amém? E antes que você possa estar aí nos ouvindo, eu quero dizer para você nesta manhã: você é especial aos olhos do Senhor. Somos importantes aos olhos do Senhor. Nós somos, volto a dizer, que nós somos a menina dos olhos do Senhor. É por isso que nessa manhã o Espírito Santo está aí ao teu encontro, te abraçando, dizendo que te ama, dizendo que quer o melhor para você, sempre. Amém? Vamos ler aqui a Bíblia, está em Jeremias capítulo 18, que diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te, desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir a minha palavra. Aí vamos lendo. E eu desci à casa do oleiro e vi que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. E o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na sua mão. Então tornou o vaso dele outro vaso, conforme o que apareceu bem aos seus olhos. Eu acho tão linda essa passagem que ele não faz assim. O Senhor é magnífico. Olha o que o oleiro faz aqui. O oleiro, ele não pegou e colou o vaso, ou remendou o vaso com outro pedaço que estava lá. Ele fez um vaso novo. Eu lembro que quando eu era criança, minha mãe tinha um vaso muito lindo. Eu acho que, por sinal, minha mãe ainda tem hoje esse vaso, que é um vaso de porcelanazinho, com detalhezinho verde, com as florezinhas. Eu acredito que ela tenha ganhado esse vaso, muito lindo mesmo, por sinal. E eu lembro que eu quebrei esse vaso numa das minhas reinaçõezinhas. Eu era criança, né, gente? E eu quebrei esse vaso e eu lembro que minha mãe, ela colou o vaso. E eu lembro que antes desse vaso ser colado, é só uma pequena comparação de como é que o Senhor trata a mim e a você. E esse vaso ela colou. E eu lembro que antes desse vaso ser quebrado e ser colado, minha mãe colocava água dentro, quando ele realmente ainda estava lá intacto, né? Colocava água e flores naturais dentro. Mas depois que esse vaso foi quebrado, ela passou a cola, o vaso ficou lá. De longe você vê que o vaso não quebrou. Mas esse vaso ele não aguenta suportar mais água porque há vazamento nele. E hoje a minha mãe coloca flores artificiais dentro do vaso. Ou seja, o vaso está lá, mas ele não é o mesmo vaso porque ele foi colado, né? É uma comparação hoje para que a gente possa entender qual é o vaso que o Senhor quer que eu seja, né, nesta manhã. E esse vaso aqui, ele quebrou. Deus diz: vai, Jeremias, desce lá à casa do oleiro para me mostrar a você que eu sou. Se eu não sou capaz de consertar o povo de Israel, que naquela época estava muito desobediente, estava totalmente contra a palavra do Senhor, e Deus manda agora Jeremias para consertar os vasos ali, através da sua autoridade. Aí Jeremias olha e diz: Senhor, não tem mais jeito não. Esse povo aqui, tem não, Senhor. Estão tudo desobediente, não serve mais para nada, Senhor, olha só mesmo, né? Aí Deus disse: desce lá a casa do oleiro, e eu vou te mostrar do que eu sou capaz. Será que é possível eu, Senhor? Né? Que é o título da nossa mensagem, o tema aí que diz assim, ó: porventura não poderei eu fazer de vós mesmo, de vós, como fez este oleiro, a casa de Israel? Olha o que Deus disse. Será, Jeremias? Então desce lá para me te mostrar como é que se faz um vaso novo, né? E ali a gente vê que Jeremias, ele desce à casa do oleiro, ele começa a observar o oleiro. E aqui ele começa a ver que o vaso que ele lhe fazia era de barro e ele quebrou. Então ele tornou a fazer dele outro vaso. Ele não colou como fez o vaso que tem na casa da minha mãe, não foi colado.
Ele fez, quebrou o vaso, e dali ele molhou novamente a massa, modelou a massa e fez um vaso novo. É assim que o Senhor faz na minha e na tua vida. Por isso que o Senhor nos pede tanta perfeição. É por isso que o Senhor sempre está ali dizendo, é desse jeito, eu quero desse jeito. Às vezes a gente não entende o agir do Senhor, às vezes a gente não entende, não compreende a voz de Deus. Mas nesta manhã Deus está dizendo, eu quero te fazer um vaso novo. Às vezes a gente acha que a gente está, é a melhor maneira de se viver. Mas Deus, Ele sabe o jeito certo, Ele sabe como consertar as coisas. E nesta manhã Ele quer me dar renovo e quer dar renovo à tua vida também. Eu não sei se você já viu, já presenciou, não sei se perto ou por televisão, como é feito o vaso naquele modeladorzinho, como é que o oleiro maneja o barro ali para fazer um vaso novo. Tem toda uma técnica, toda uma perfeição. Eu acho maravilhoso e lindo. Eu começo a me apaixonar quando o oleiro pega o barro do nada, sem forma, um vaso, um barro lá que estava lá, ali começa a molhar o barro, coloca o barro ali no modelador e começa a modelar o vaso. E vai fazendo ali do barro um vaso lindo, maravilhoso, dando perfeição à sua criatividade. E não é diferente com o Senhor em nossas vidas. Às vezes deixamos um vaso ali, um vaso de desobediência. Aí Deus olha para mim e para você e diz, eu quero te fazer um vaso novo. É preciso quebrar, molhar o vaso novamente com a água espiritual, com Jesus, com o dono a própria água que é Jesus, nos molhar, nos modelar e fazer um vaso novo. Jesus, Ele não vai nos remendar ou colar, assim não serve. Jesus não vai dar um jeitinho, porque jeitinho não pertence ao Senhor. Deus trabalha com uma autoridade maravilhosa, uma ciência inexplicável. E Ele vem nos pegar, Ele nos pega e diz, eu te renovo, eu te conserto, fazendo um vaso novo. Amém? E é isso que o Senhor nesta manhã quer, eu e você, dar este renovo que tanto nós precisamos. Que tanto eu preciso, que tanto você precisa. Se o Senhor simplesmente pegasse o vaso que é eu e você e desse um jeitinho, que não é parte do Senhor fazer jeitinho. Jesus não trabalha com jeitinho, com arrumadinho. Pelo contrário, Deus é sério, é perfeito. E Ele trabalha com muita delicadeza, Ele trabalha com exatidão no que Ele faz. Então é por isso que Ele precisa, às vezes, pegar eu e você, quebrantar tudinho, mas que depois vai ser um vaso lindo e maravilhoso. Eu não sei se você também teve a oportunidade de visualizar ou ver de perto como é feito um vaso de porcelana, de vidro, passa pelo fogo. E quando aquele vaso sai do fogo, ele é olhado toda a sua perfeição, se foi criado bolha, se foi criado pedaço que não ficou liso. E se aquele vaso ele não teve a perfeição que fez ali o seu Criador ali, ele é quebrado, ele é descartado. E muitas vezes eles são descartados, e outras vezes eles são reaproveitados para fazer outro vaso. Ou seja, se ele vier com perfeição, ele não é agradável. Ele não pode ser colocado no mercado para ser vendido. E na tua vida espiritual não pode ser diferente. Quando o Senhor olha para mim e para você e vê alguma imperfeição, Ele precisa corrigir. É necessário que o Senhor venha nos corrigir para que nós possamos ter um conserto. Se aquele vaso ali, que o oleiro está fazendo ali, se ele se quebrar, se ele sair com imperfeição, ele é descartado ou quebrado. Ele não serve. Então se eu e você tiver que essa imperfeição, nós não servimos para entrar no reino dos céus. Então é preciso deixar que o Espírito Santo, que Deus venha nos renovar. Se for preciso quebrantar, que seja quebrantado. Mas que nós não possamos jamais dizer não ao Senhor, porque tudo que o Senhor faz é perfeito. As suas mãos é feita com perfeição.
E quando eles nos tocam, quando eles nos pegam, eles querem fazer vaso novo, nos quebrantar, às vezes vai machucar, vai doer, porque eu e você escolhemos, tivemos essas decisões. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã, mas eu sou quem renovo, sou quem dou vida a todas as coisas. E eu quero te aperfeiçoar da minha maneira, do meu jeito. Eu não sei como é que tu encontra, em que estado você se encontra da sua vida, qual a angústia, qual o momento de desobediência que você está neste momento, o que tu fizeste de errado, mas o Senhor está dizendo, eu estou aqui para te renovar. Eu não vou jamais te descartar, como muitos descartam, muitos falam. Como muitos daqueles vasos, o coleiro às vezes não renova, mas descarta. Eu não vou te descartar, eu não vou te colar, não vou te remendar. Eu vou te fazer um vaso novo, um vaso de honra. E através da tua vida, que alguém lá fora me veja, através do teu comportamento, da tua unção. Esse é o Deus que nós servimos. Ele jamais vai nos deixar. Mas para isso, é preciso que eu e você diga, Senhor, eu quero teu renovo. Eu quero deixar de ser esse vaso de tropeço. E eu quero ser um vaso novo, um vaso de honra, um vaso de bênção nas tuas mãos. E agora Jeremias começa a entender o que o Senhor quer fazer com aquele povo de Israel desobediente. Agora Jeremias começa agora a entender mais ainda quem é o Deus que ele servia. De que se Deus era capaz, ainda além do que Jeremias poderia imaginar. O quanto esse Deus ele nos ama. Aí Jeremias começou a entender mais ainda o amor desse Deus sobre a minha e sobre a tua vida. Não é um amor qualquer, um amor que nos descarta, que usa, não. Em toda circunstância das nossas vidas, em todos os momentos, o grande oleiro chamado Jesus, ele está ali para nos levantar, para nos renovar e para nos fazer um vaso novo. E que nesta manhã o Espírito Santo possa nos colocar em nossos corações esta vontade, esta necessidade de um renovo espiritual em sua presença. É necessário que o Espírito Santo entre, que ele pegue o vaso, faça o reboliço e faça outro vaso novo. É necessário. E que nesta manhã maravilhosa, o Espírito Santo venha nos pegar, nos renovar, nos tocar e nos fazer um vaso novo, um vaso de honra. Ei, Jeremias, tem jeito. Porque o Deus que tu serve é o Deus que faz acontecer. É o Deus que muda história. É o Deus que faz renovo. E ele não vai fazer de qualquer jeito. Quando Jesus chega, quando Jesus toca na vida de alguém, ele vai fazer por completo. Basta eu e você deixar que o Senhor possa tocar em nossas vidas. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Que o Senhor Jesus venha adentrar dentro do teu coração, dentro do meu coração, e fazer um vaso novo, porque o Senhor, somente Ele faz, na minha e na tua vida. Fique com Deus.